Você sabia que toda família, organização e missão, para ter continuidade, precisa de um legado? Hoje está comigo a minha neta, Ana Júlia Araújo, e com ela vamos compartilhar esse tema nesse vídeo. Olá, vô, é um prazer para você eu estar no seu canal. Vô, o que é legado? Qual a história da Bíblia tem a ver com legado? Toda família, organização e missão, para que tenha continuidade, precisa necessariamente de um legado, e um bom legado. Há na Bíblia, Ana Júlia, um modelo de legado muito interessante, muito rico, que eu quero ler para vocês antes de explanar sobre o tema. Está lá em 1 Reis 19, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho da Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias, que o servia. Nós temos aqui uma história muito rica a respeito de um legado bíblico que deu certo. Nós temos a história de Elias e Eliseu. Elias foi um grande profeta em Israel, no lado norte, no lado onde não havia templo, não havia levitas, e havia um grande paganismo. Nessa época, Acabe era rei, e Elias havia desafiado os profetas de Baal, de Azera, e vencido os dois, trazendo um grande avivamento na história daquele país. Então percebemos aqui que legado é aquilo que uma geração passa para outra geração. O legado pode ser de bens, de patrimônio, alguém que tem uma empresa grande passa todo esse patrimônio para o filho, isso é um legado. Ou também o legado pode se constituir em padrão moral, ética, conduta, atitudes corretas que o pai pode passar para um filho. Então, para que haja continuidade, é necessário que haja um legado. E nesse caso aqui de Elias e Eliseu, nós percebemos que Elias, após aquela vitória imensa sobre os profetas de Baal e Azera, que ele entra em depressão, vai para a caverna, Deus, depois daquele fato, ordena que ele venha ungir Eliseu como seu sucessor. Tem dito o seguinte: uma sucessão só pode de fato acontecer com uma base mais sólida se houver pelo menos 10 anos do líder com seu liderado, do discipulador com seu discípulo. Então, se não tem esse tempo de 10 anos, pelo menos, de convívio e aprendizado e experiência, dificilmente esse legado vai se constituir numa sucessão vitoriosa, exitosa. Alguns estudiosos dizem que da fase em que Elias encontrou com Eliseu, jogou sua capa, ou seja, quando ele jogou sua capa, ele estava mostrando para Eliseu que ele tinha agora um novo arado. Ele estaria deixando aquele arado de bois com a sua família para assumir um novo arado e um novo ministério. Jogou a capa, ou seja, tornou Eliseu seu servo, tornou Eliseu seu auxiliar. Então a gente percebe na escritura que houve um começo ali muito interessante. Primeiramente, Deus escolhe Eliseu e avisa para Elias: unge Eliseu como teu sucessor. Eliseu passa em torno de 12 a 13, 14 anos com Elias, aprendendo com ele, vivendo com ele e amadurecendo no ministério profético. Elias havia fundado 3 escolas de profetas,
Gilgal, Betel e Jericó. E depois Eliseu assume essas escolas e passa a ser o magnífico reitor daquele lugar. Então a gente percebe aqui que Eliseu pega aquela junta de bois, faz um grande churrasco, queima tudo, se despede do seu pai, da sua mãe, honrosamente, faz as despedidas tradicionais daquela época, não sai brigado com os pais, ele ouve a voz do profeta, se despede dos pais, passa a seguir Elias, aprende com Elias. E eu entendo que um grande homem de Deus não acontece por acaso, a toque de caixa, não é aquela coisa que você coloca no micro-ondas e acontece. É um processo, é um aprendizado, é o dia a dia, é um lapidar, é um consolidar, é um ensinar constante. Então a gente aprende aqui que Deus primeiramente escolheu Eliseu, Elias ouve, e aí ele se torna realmente aquele servo de Elias. E um detalhe interessante, Eliseu não se apressou em assumir o seu cargo como líder daquele ministério, daquela escola de profeta. Ele esperou calmamente o tempo de Deus para que isso acontecesse. Então a gente começa a ver na vida de Eliseu muitas facetas de um homem que seria um grande líder, de um homem que seria um grande profeta. Então, próximo ao arrebatamento de Elias, que ele foi arrebatado com um cavalo de fogo, no redemoinho, Elias pergunta a Eliseu, pede-me o que tu queres. Ele fala, dá-me porção dobrada do teu espírito, da unção que há em ti. Então Elias joga sua capa sobre Eliseu, ele rasga suas vestes, veste a capa de Elias e Elias é arrebatado. Então, passando por Gilgal, Betel e Jericó, acontece esse fato e ali assume-se um novo ministério. Eu quero ler uma frase do saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, num artigo que ele escreveu alguns anos atrás, que ele diz o seguinte: Elias sairá de cena e Eliseu será o novo líder. Mas o clima entre os dois é de respeito e de entendimento. Interessante, né? Clima de respeito e entendimento. Elias não é visto por Eliseu como se fosse um velho com cheiro de naftalina. E Eliseu não é, para Elias, um neófito com cheiro de talco Johnson. É uma transição difícil para os dois. Saber sair de cena requer maturidade e entrar em cena também. O próprio pastor Exaltino fala, né, que Elias não ficou chocado com o desejo do seu sucessor em suplantá-lo. Eles não estavam em concorrência. Os profetas tinham uma missão do Senhor e não uma missão pessoal. Outro fato interessante na sucessão é que não havia entre eles concorrência, não havia entre eles desprezo. Elias não achava Eliseu um discípulo tolo e abobalhado, nem tampouco Eliseu achava Elias alguém que estava ultrapassado. Havia muito respeito entre eles, havia muita cordialidade e não havia concorrência. Então a gente percebe que essas características vão forjando em Eliseu um grande profeta. E uma prova de que houve uma porção dobrada do espírito de Elias, da unção de Elias, que estava Elias sobre Eliseu, é o fato que Elias fez 7 milagres e Eliseu fez 14 milagres. Eliseu, em termos de quantidade de milagres registrados na Bíblia, só perde para Jesus. No Velho Testamento e em toda a Bíblia, o homem que mais operou milagres registrados é o próprio Eliseu. Então, essa unção maravilhosa é tão consistente que a Bíblia fala, lá em 2 Reis 13, de 20 a 21, que os moabitas, eles costumavam invadir a entrada do ano aquela região. E o pessoal ali de Israel estava sepultando um cadáver numa sepultura e de repente viram os moabitas, ficaram todos apavorados e jogaram esse cadáver na cova de Eliseu. E a Bíblia fala que quando esse cadáver tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Havia tanta unção nesse homem, uma porção tão dobrada do Espírito de Deus, que ele, ainda depois de morto, havia unção nos seus ossos, e quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Então há muitas lições interessantes aqui.
A primeira é que Deus escolhe o homem escolhido tem que sair de forma respeitosa da sua casa, ele tem que esperar o tempo certo para assumir o lugar, ele não pode se antecipar aos fatos, ele tem que ter respeito e autoestima pelo seu líder. Toda liderança apressada, toda tomada de liderança afobada, vai redundar em desastre, vai redundar em tristeza e frustração. Se você quer ser um grande líder, saiba o tempo de Deus, espere o tempo de Deus, deixe ser trabalhado por Ele, não se apresse. Deus tem seu tempo e modo de fazer as coisas. Mas também você pode dizer, poxa Nelson, mas eu não tive pai, nem mãe, nem os conheci, ou então meu pai deu um legado para mim muito ruim, a minha mãe um legado péssimo, ou eu não tive legado nenhum. Eu tenho uma boa novidade para te falar. A Bíblia é um livro de legados. Se você não tem nenhuma referência, não tem legado de ninguém, ou uma lacuna paterna ou materna, uma lacuna familiar, eu quero te dizer que Deus tem um legado para você maravilhoso. E esse legado está na Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, se aprimore na Bíblia, conheça a Bíblia e assuma todo o legado que Deus tem para você na sua palavra. A Bíblia, de fato, é um livro de legados, é um livro de referência, é um livro de condução. E todo legado aponta para o futuro. Que Deus possa te abençoar nesse dia, falar contigo, te amadurecer e saiba o tempo certo de esperar o agir de Deus. Que Deus te abençoe.